Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na próxima quinta-feira, Teutônia sediará um fórum internacional voltado ao agronegócio 4.0. O encontro conta com o apoio da cooperativa Languiru e por isso hoje está comigo o coordenador de comunicação e cooperativismo da Languiru, Alexandre Schneider. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Bruna? Bom dia aos ouvintes também. E também está conosco o gerente da área de equipamentos agrícolas, máquinas e equipamentos, Neudi Elias Tischer, mais conhecido como Elias, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Bruna? Bom dia, ouvintes. Gente, segunda edição do fórum e felizmente ele vai acontecer aqui em Teutônia. Exato, esse fórum, e aí foste feliz sendo redundante, né, Bruna? Foste feliz falando que felizmente. Ele, na verdade, ele não é uma promoção, digamos, da Languiru. Ele tem o titular dele, digamos assim, é a Câmara Brasil-Alemanha. E a última edição desse fórum foi no ano passado em Nome-Toque, correto, Elias? Exato. Qual é o foco, na verdade, pensando primeiro na Câmara Brasil-Alemanha? Ele é um órgão institucional que, pensando que hoje nós temos várias empresas alemãs já com braços ou com sedes aqui no Brasil. E um dos focos da Câmara é exatamente melhorar esse ambiente de negócios, pensando que, olha, já que nós temos empresas alemãs lá no Brasil, a tendência, quanto mais pujante for essa economia do Brasil, melhor até para as nossas empresas. Então é um braço que visa, assim, desenvolver essa questão econômica no país onde é que eles atuam. E entre eles, um dos focos principais deles, eles têm uma tecnologia muito grande, depois o Elias inclusive vai falar sobre isso. Hoje nós somos parceiros, por exemplo, na marca Claas, que é uma das maiores empresas do ramo agropecuário, especialmente agrícola, do mundo. E é uma empresa alemã, então eles têm uma tecnologia muito forte desenvolvida nessa área. E por causa disso, dentro dos vários eventos que a Câmara realiza, um deles tem exatamente esse objetivo, trabalhar essa questão da tecnologia na agricultura, na agropecuária. No ano passado, em Nome-Toque, o foco principal foi grãos. Aí nós tínhamos uma outra cooperativa parceira lá, onde é que houve um dia inteiro de palestras trabalhando a questão da tecnologia no plantio e produção de grãos. Digamos, a agricultura de precisão, a questão de utilizar insumos da maneira correta no plantio, tudo isso foi analisado no ano passado. Esse ano, digamos, se virou a chave e houve interesse da Câmara em procurar uma cooperativa especializada no segmento de transformação, de alimentação, de que pegasse esse grão e usasse tecnologia para produzir proteína animal. E óbvio que a Languiru tem uma boa caminhada nesse campo, e por isso foi a parceira escolhida pela Câmara. E o segundo fórum, então, vai ser aqui em Languiru, no dia 28, próxima quinta-feira, aqui na nossa Associação dos Funcionários. Logo mais a gente pode passar a programação, se permitir, Bruna, mas o que eu queria destacar principalmente, e aí o Elias pode falar um pouco da tecnologia da classe, mas se a gente olhar o último censo agropecuário, a nível de Brasil, inclusive no domingo ainda eu estava assistindo num veículo de comunicação falando sobre isso. Uma das grandes dificuldades que o censo detectou foram duas, essencialmente no setor rural. O grau de alfabetização, que ele é muito baixo ainda no setor rural, falando em nível de Brasil. E outro que é a questão da assistência técnica. O censo olhou que menos de 20% das propriedades hoje no país tem algum tipo, e veja que não estou nem dizendo uma assistência profunda, mas tem algum tipo de assistência técnica ao produtor, menos de 20%. Isso talvez explica porque nós temos tanta variação, tanta disparidade em índices de produtividade, em tecnologia no setor rural, e aí entra o diferencial da nossa região aqui. Primeiro, usando esses dois quesitos, a alfabetização é uma região muito bem servida. Se a gente for olhar alguns índices, eu lembro de vários municípios da nossa região que despontam em índices de educação, e isso inclusive na zona rural. Quem lembra, antigamente as localidades do interior, nas primeiras coisas, colocava sua escola lá. E outra que é essa questão da assistência técnica, onde a Languiru entra diretamente. Hoje todos os nossos produtores de qualquer segmento, eles têm, através do DAP, o nosso setor de assistência técnica, esse auxílio direto. E aí que é o detalhe, auxílio do mais alto padrão, da mais alta qualidade. Logo quando nós olharmos a programação, Bruna, é uma oportunidade fantástica
para os produtores aqui da região, mas do estado também, em função do nível dos assuntos que vão ser tratados. Enquanto outros não têm assistência técnica em alguns lugares do país, o nosso nível de tecnologia, onde é que os nossos produtores estão envolvidos, com certeza num patamar igual ao dos países mais avançados em termos do mundo, quando se fala em tecnologia agropecuária. E isso que vai ser discutido nesse fórum. O que está acontecendo assim de mais avançado nos diversos segmentos de criação animal. E a Claas, nossa parceira, né, Elias? Junto com a cooperativa Languiru, a Claas, ela hoje tem diversos distribuidores dentro do Brasil, mas a Languiru, ela distribui a marca para o estado, né? O que foi muito bem colocado pelo Alexandre é a importância de eventos como este do fórum. O primeiro fórum, como foi colocado por ele, foi realmente muito destinado à produção de grãos. Mas aí vem a próxima etapa, que é a conversão disso em proteína, né? Então o segundo fórum está acontecendo conosco aqui. O que eu quero colocar e salientar muito bem, também colocado pelo Alexandre, é essa nossa vocação que nós temos aqui na região de aplicar tecnologia em pequenas propriedades. A rentabilidade que a gente tem hoje dentro de uma propriedade pequena aqui é invejável, digamos assim, diria até a nível mundial, né? Então, e a Languiru, ela tem esse compromisso, né, de trazer sempre ser um canal de difusão de tecnologia, né? Então, assim, a gente fez com a Claas, faz com outras tecnologias também, né? Quando a gente fala de Claas, a gente fala sempre muito de plantio, de colheita, mas a gente tem também diversas áreas dentro da cooperativa diretamente direcionadas ao setor das aves, dos suínos, né? Que também demandam de altíssima tecnologia, né? E quando se fala de agricultura de precisão, que sempre é o termo muito utilizado hoje no Brasil, agricultura de precisão não é só plantar, colher e ter lavouras, e sim produzir também de forma mais efetiva, que os nossos produtores fazem muito bem aqui na nossa região. Mas agora a gente está indo para uma próxima etapa, que é o agro 4.0, assim como na indústria 4.0, é a informação em tempo real. A gente acha que essa é uma realidade distante, mas é só a gente olhar aqui em Roda, né, Alexandre? Quantas propriedades já tem robotização na ordenha, automação, digamos, dentro dos aviários, dentro da produção de suínos, né? Então essa informação, ela hoje é em tempo real, né? Então o nosso produtor aqui, ele está capacitado com a formação básica, né, digamos, que ele possui no colégio, mas ele tem que ir muito além, né? E isso, hoje, os nossos associados, muitos filhos já estão aí estudando, estão trazendo, né, essa experiência também para dentro da propriedade, né? E a Languiru, nesse contexto inteiro, ela tem que ser o canal que viabiliza trazer essa tecnologia, implantar ela e viabilizar a utilização dela também, né? Então, a importância disso é a rentabilidade na propriedade e principalmente o conforto no trabalho também, que essas pessoas também necessitam, né? E merecidamente, né? E assim mantém a sucessão dentro da propriedade, que o jovem se motiva a ficar na propriedade, que ele vê uma perspectiva de tecnologia, de crescimento e de manutenção daquela renda também, né? E a Languiru, durante o fórum, convida, né, os nossos associados a participar e dar uma espiadinha pela janela para ver o que está acontecendo lá na frente, né? A programação desse fórum é aberta, então, a todos os associados, a todos os envolvidos de alguma forma com o agronegócio. Com certeza. Inclusive também clientes nossos, a Languiru não trabalha só com associado, né? Basicamente a gente atua junto ao associado, mas a gente tem muito cliente hoje, terceiro também, que a gente fala, né? Então esses todos estão presentes, também inclusive o fórum ele é internacional, né? Então vai ter pessoas de diversas partes do país, do Rio Grande do Sul e do exterior, né? Essa é uma informação importante, Bruna. Ele é um fórum de alto nível, portanto as vagas são limitadas, né? Então quem tem interesse o quanto antes realizar esse contato, para quem é produtor nosso, nós estamos facilitando e o contato pode ser via os nossos canais de atendimento normal, especialmente via o DAP, o setor de assistência técnica, faz a sua inscrição. Então quem tem esse contato via Languiru pode ser via Languiru, mas os demais clientes e pessoas que estejam talvez pela internet nos ouvindo, de qualquer lugar do estado do país, pode ser diretamente pelo site, buscando
Câmara Brasil Alemanha Rio Grande do Sul, digitando no sistema de busca da internet, no Google, lá aparece lá eventos e aparece o nosso fórum 4.0, pode ser inscrição diretamente pelo site. Então, para qualquer um que esteja nos ouvindo, pode fazer inscrição por lá também, a Câmara está coletando as inscrições por lá. Sobre a programação do fórum, Bruno. E é justamente pedir para a gente começar a falar um pouquinho da programação. Perfeito. Ela começa pela manhã, né? Começa pela manhã, 9 horas o início, certo? E ele foi dividido, pode-se dizer, em 3 grandes blocos e um bloco adicional. Os 3 grandes blocos são leite, aves e suínos, que são, pensando na nossa região e em termos de produção de proteína animal, os que respondem a nível mundial, assim, em termos de maior produção. E um bloco adicional que é a produção de forrageira, que acaba complementando esses 3. O primeiro bloco, no leite, 2 temas principais. A robotização na pecuária leiteira, contribuindo para a permanência da atividade. Cada vez mais a gente fala que o agro está se reinventando em termos de propriedades, né? E cada vez mais assim, essa questão da tecnologia envolvida. Então, o robô é algo que precisa ser uma propriedade muito grande ou não, a partir de que litragem, tudo isso vai ser analisado nesse foco aqui. Quer dizer, mostrando inclusive alguns exemplos já de como está acontecendo. Num segundo momento, a rastreabilidade no leite. Como é que essa questão da segurança alimentar em alimentos nobres? Imaginem que, Bruna, a segurança alimentar hoje é um dos assuntos mais palpitantes a nível mundial. Por quê? Novamente, se a gente olhar 15, 20 anos atrás, ou ainda retroceder mais ainda, tudo vivia em torno da própria região. Você produzia na região, consumia na região, era tudo muito próximo. Hoje, eu vou no mercado, eu adquiro um produto como, se eu me ater a olhar a etiqueta de onde veio, lá o rótulo, daqui a pouco, puxa, mas espera aí, isso aqui vem lá de outro país. Isso é muito normal, ainda mais em outros países que importam. O país nosso, o Brasil, nós exportamos muito. E aí uma preocupação de todos os governos, essa questão de, olha, o que eu estou consumindo, como isso foi produzido, tem algum contaminante ou não tem? E sobre isso nós vamos falar, como é que está se olhando para isso e como é que trabalhar isso no leite. E aí eu quero fazer um destaque, Bruna, fundamental, da qualidade do pessoal que vai estar aqui. Então, na robotização, o Rafael Garcia, ele é engenheiro agrônomo da De Laval, ele conhece muito, ele é também especializado em mecatrônica, nessa questão da automação e controle, tem especialização na área, pode falar sobre isso. E na parte de segurança alimentar, a Caterine, que é da SIG Combibloc, para você ter uma ideia, ela é consultora da FAO na América Latina para assuntos de segurança alimentar. Então são pessoas assim, com certeza que sabem falar muito, têm muito conhecimento da sua área. Na parte de aves, nós vamos falar sobre tecnologias para o controle da salmonela. Salmonela, que em termos de aves normalmente é uma preocupação geral. Quem lembra das notícias há cerca de um ano e meio atrás, a Europa bloqueou a entrada de um lote de carnes por causa de presença de salmonela. Enfim, é uma discussão que volta e meia vai e volta. E, na verdade, o primeiro passo, conversando lá com o palestrante, o Eduardo, que é da Zoetis, que é o doutor em medicina veterinária, a ideia é, no dia, inclusive, desmistificar isso um pouco. A começar porque a salmonela, até grosso modo, ela está presente naturalmente, né, na criação de aves em todo o mundo. E o importante não é ter ela ou não ter, mas a questão de não contaminar a carne. Então, é falar sobre isso, quais são os procedimentos para isso acontecer. O outro é o sistema Dark House, que é a questão de, hoje em termos de produção de frangos, você tem alguns aviários que são totalmente controlados, desde a iluminação até a ventilação. Então, tem sistema misto? Dá para adaptar? A ideia é falar sobre isso também. Quais são os extremos e como é que o produtor pode se posicionar aí no meio? Quem vai falar é o Cristiano Pereira, que é médico veterinário, também gerente regional da COB. Depois nós teremos suínos, depois do almoço. O almoço será no local lá também, onde nós vamos falar sobre os reflexos da evolução na genética suína. Nós teremos a coordenadora de serviço genético da AgroSéries, ela é doutora em genética, também o Werner Mank, que é consultor e veterinário, vai falar sobre isso. Quem nos escuta agora, Bruna, e tiver um pouco de um pé, digamos, na área rural, novamente, vamos retroceder e lembrar de como se criava suínos há alguns anos atrás, como eram os primeiros suínos lá, né? A conformação dele e o tempo que ele levava para chegar a um certo peso, comparar com hoje é outro mundo. Bom, e ela vai mostrar um pouco isso, como é que foi essa caminhada, o que se teve vantagens e quais os riscos também que se
teve em relação a esse avanço. E falando em riscos, aí o segundo assunto na área de suínos, com certeza é um interesse não só de quem produz suínos, mas de todo o mercado de alimentos. Nós vamos falar sobre biosseguridade, o efeito China na suinocultura brasileira. O que tem se comentado esse último ano, Bruna, da questão da peste africana, suína africana, que aconteceu na China, e como isso está afetando o mercado de carnes e outros alimentos. Bom, esse senhor Rogério Kerber, que é o diretor do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, ele vai falar sobre isso. De que maneira isso aconteceu, o que está nos afetando, quais são as vantagens e, novamente, quais são os riscos. Porque não tem fronteira para essa peste. Como é que eu faço para também eu conseguir evitar que ela também nos penalize aqui no futuro? E finalmente, como fechamento, falando sobre forrageiras, então, nós teremos o Leandro Hens, que é diretor regional na América Latina para a Claas, né? E ele vai estar falando, inclusive, sobre um sistema diferenciado da Claas, que o Elias pode comentar um pouco, que visa um aproveitamento melhor do grão e do potencial da silagem. A gente, novamente falando da agricultura de precisão, quem faz silagem, forragem em casa, acha, os corto, milho, pico, é tudo igual. E não é. O mais importante é que o gado consiga aproveitar ao máximo aquele nutriente que está naquela forrageira. E aí sim, dependendo do corte, da tecnologia, da máquina, de como ela faz isso, eu tenho novamente dois extremos. Eu tenho algo que eu vou aproveitar muito pouco e outro que eu vou aproveitar ao máximo. E ele vai falar exatamente sobre essa diferença. Eu hoje tenho 41 anos. E no caso, quando eu estava em casa na propriedade dos meus pais, a silagem era feita com uma ensiladeira estacionária, né? Tudo no braço, né? Então, olha o pouco tempo que se passou para chegar ao nível que a gente está hoje, né? Então, depois evoluiu para as ensiladeiras de uma linha, né? Que ficou um bom tempo nesse sistema, mas todos os ouvintes aí que estão ligados à área sabem como é que ela pica, né? De maneira mais reta, né? Não quebra o grão, né? E não há um aproveitamento daquele nutriente que está dentro, que é o amido, né? Dentro do amido, que está dentro do grão, né? Então, com o advento dessas máquinas mais modernas, né? Que agora hoje estão aqui e que, graças a Deus, prestam serviço também na região aqui, né? Então, isso também é um sistema interessante, né? Um produtor, às vezes, não consegue ter o equipamento só, mas alguém pode tê-lo e prestar o serviço para os demais, né? E assim a gente consegue ter acesso a tecnologias que são caras e muito eficientes, né? Mas agora nós já estamos evoluindo para um próximo nível, que é o shredlage, que é uma silagem picada maior e que destroça, digamos, mais as fibras do caule também. E aí utiliza também, além do amido, o próprio caule do milho como fibra longa na nutrição, né? Então a gente não vai entrar em detalhes, porque quem estiver presente na palestra vai poder então prestigiar e escutar quais são as vantagens desse sistema, né? Mas olhando aqui a programação do fórum, fica bem evidente que a tecnologia não está só dentro do equipamento, né? Ele está dentro da genética, dentro das vacinas, dentro do manejo, né? Que é feito na propriedade, né? Então é um universo, digamos, para se conhecer quase infinito, né? E hoje, muitas vezes a tecnologia está muito ligada assim, a um equipamento novo, um mecanismo novo, né, de plantio. Não, hoje a tecnologia está indo muito para dentro da máquina em forma de sistemas eletrônicos, em termos de software, em gerenciamento de dados, né? Então isso hoje é um desafio, né, nosso aqui na região, a gente absorver isso e trabalhar com esses dados, com essa informação, né, e poder converter isso em números, né, também na propriedade. Outro ponto bacana é que em cada segmento também vai acontecer um espaço de perguntas para caso ainda o produtor, o participante do evento tenha algo a sanar, alguma dúvida, eles estão ali para debater um pouquinho também. Exato, foi uma opção que a gente fez, Bruna, que imagine que para todos esses blocos, todos esses assuntos, eu diria assim, tem muito curso de especialização de pós-graduação que não consegue abordar todos eles em todo o curso de pós, né? Então são assuntos muito diversos, mas o foco essencialmente das palestras é mostrar aqueles conceitos os mais avançados, aquele olhar para frente, olha, para onde o mundo está olhando e o que está acontecendo e por quê e como isso está impactando a nossa produção. E a ideia é que cada um faça uma apresentação de meia hora, no máximo 40 minutos, e aí sim, para cada bloco desse, por exemplo, leite, suínos, aves, depois de as duas apresentações, nós temos um mediador, são os nossos gerentes de área, o Eduardo, o Beto, também na parte de leite, o Mauro.
Eles vão coordenar as perguntas. O foco é uma apresentação rápida e aí sim, sabe aquele despertar? Poxa, me causou aquela coceira que eu fiquei com vontade de perguntar, extremamente interessante. E aí, ao invés de nós imaginarmos o que é interessante, melhor que a pessoa pergunte. Então eles vão coordenar esse debate, vai ser aberto ao público. Poxa, foi apresentado o tema, é isso que está acontecendo. O que vem à mente de vocês? Qual é a preocupação? Qual é a dúvida? E aí sim, nós já vamos coletar as perguntas e vamos responder na hora. Então a sistemática é para ser muito interativo, de que realmente o evento consiga atender aquilo que a pessoa espera em termos de resposta. Sabe, Bruna, que olhando pelo lado do consumidor hoje, ele compra muito produtos com base na história dele. As pessoas não compram simplesmente um produto, eu pego qualquer um. Elas olham cada produto, ele tem que ter uma história. E principalmente as pessoas hoje, como consumidoras, elas têm muito mais informação à disposição e querem essa informação. Quando um produto não dá muita informação sobre ele, ele é desconhecido, já não agrada. E quando tem informação, elas vão atrás, buscam e se referencia. A ideia é mostrar nesse grupo o outro lado. Mostrar, olha, não adianta você ter uma informação lá na ponta para o consumidor que não seja verdade. Porque daí é pior. Ele olha, percebe aquilo não é legal. Então, para aquela informação que atende o consumidor e que ele confie nela, é porque tem que ter uma caminhada, tem que ter uma história e que dê segurança para ele e mostre que lá na ponta quem está produzindo tem responsabilidade. E que a produção dele é diferente de outros que daqui a pouco não tem esse cuidado. Então, o foco é exatamente mostrar essa responsabilidade do produtor para que o produto chegue na ponta de forma que o cliente olhe para ele, leia a informação e diga, não, esse alimento eu confio e com certeza é um que, para conseguir fazer com que eu deixe de comprá-lo, tem que ter um trabalho muito melhor. Nós falamos antes de inscrições, mas não falamos na questão de custos, ingressos. Por isso eu volto a frisar a questão da quantidade limitada. É um evento bastante exclusivo. Nós tivemos o apoio de vários parceiros, importante por isso, só por isso ele foi possível, desde a Nutron, que representa a Cargill. Pelo nome a gente pode ter uma ideia do porte do evento. Cargill, Claas, Schumacher, a Machado, que representa a Delaval, a Tortuga, através da DSM, a SIGS, o ETS, COB, Agroceres e CIPS. Enfim, esses parceiros estão entrando com aporte financeiro. Até pelo assunto, e é importante dizer, claro que muitos deles vão trazer os seus técnicos também, porque é um assunto que interessa a eles diretamente, e por isso esse aporte financeiro. Isso permitiu, Bruna, que o evento fosse gratuito. É um evento gratuito, mas por isso normalmente referendando. Gratuito para quem realmente tem interesse e foram dos primeiros que hoje inclusive deve estar acontecendo já o início dos fechamentos aí das inscrições. Quem quiser ainda, hoje é o dia para fazer essa inscrição. É um evento realmente onde é que a pessoa aprende muito e que tem só essa vantagem. Então é um evento patrocinado, onde não tem um pagamento a princípio. Ele, embora esteja direcionado para os associados, é aberto ao público do Estado. Mas sim, aí depende do interesse e principalmente da agilidade de fazer essa inscrição também. Que bom que a Languiru está sempre atenta e em contato com essa e outras organizações e consegue trazer esse tipo de evento para mais pertinho da população aqui da cidade e região. Gente, infelizmente o nosso tempinho é curto. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Elias. Obrigado, Bruna. E reforçando, né? Aproveitem, participem e venham conosco dar uma vislumbrada um pouco no que está acontecendo, no que está por vir também, né? Até mais. Obrigada, Alexandre. Agradecemos sempre a oportunidade, esperamos também a Tirola aí do evento lá. Muito obrigado. Tenham um bom dia.